Fala aí, gente bonita. Bem-vindos ao canal Eu Sei Matemáticas. E aí, pra você, o zero é o vilão ou não? Deixa aí o seu comentário, tá? Vamos discutir essa questão. Vamos ver quantos aí conseguem fazer uma divisão com o zero, ou quando o zero não está presente, que tem que acrescentar o zero. Então, vamos tirar essa dúvida, né? Então, vamos lá. Primeira coisa, para a gente fazer uma divisão, a gente precisa conhecer os termos dessa divisão, né? Então, assim, uma divisão é colocar em partes iguais, ou dependendo do valor, vai estar sobrando o resto ou não. E aí a gente tem o algoritmo de Euclides, que é o formato em que a gente coloca para poder ter essa divisão. Deixa eu colocar ele aqui. Então, aqui está o algoritmo de Euclides, né? E nele a gente tem quem é o divisor, quem é o dividendo, o quociente e o resto. Então, aqui a gente tem dividendo. O dividendo, ele fica aqui. Muita gente fica na dúvida e confunde dividendo com divisor, a posição. Eu vou dar uma dica para você não errar mais. O que você vai ter que fazer? Ou analisar, no caso, né? Quando você vai fazer uma divisão, geralmente o lado maior fica aqui e o menor aqui, né? Claro que existe o outro formato também, pode ser o contrário. Mas o mais comum que a gente usa é o maior aqui, no lugar do dividendo, e o menor no divisor. E se você observar, a palavra dividendo é maior do que a palavra divisor. Então, com isso, você associa a palavra maior com o lado que fica com o número maior, a palavra menor com o lado menor. Claro que não é sempre assim, mas o usual é dessa forma, né? O quociente é mais fácil, né? Quociente e o resto. Então, o quociente fica aqui e o resto fica no finalzinho, depois que termina a divisão, né? A gente até coloca um símbolo assim, mais ou menos, né? Tá, ok. Sabendo a posição de cada um, você consegue resolver probleminhas também. Quando ele dá, às vezes ele não te dá a divisão ali pronta, armada. Você tem que saber, e ele só fala o dividendo é assim, o divisor e tal. Agora já sabemos. Bom, então vamos lá. Qual a nossa dúvida em relação ao zero, que é o nosso vilão? Existem dois casos, duas situações, né? A primeira situação que eu vou estar falando, eu vou colocar aqui um exemplo. Deixa eu jogar novamente esse símbolozinho aqui, que para poder ficar bonitinho, não ficar todo torto. Acabou que eu arrastei que não era para arrastar, né? Aqui, deixa eu jogar mais para cá. E aqui. Bom, a primeira situação vai ser 23 dividido por 30. Bom, o que acontece? 23 é menor do que 30, né? A gente tem que olhar sempre aqui, ó, duas casas decimais. Aqui tem duas. Daí eu vou pegar o 23, não tem o que fazer. Só que 23 é menor do que 30. Toda vez que o dividendo for menor do que o divisor, como eu falei que não é o mais usado é dessa forma aqui, né? O dividendo maior do que o divisor. Mas existe esse caso aqui. Quando o dividendo for menor do que o divisor, a gente vai fazer a seguinte regra. A gente vai acrescentar um zero no dividendo e também vai ter que colocar um zero no quociente com uma vírgula. Agora sim, ele ficou maior do que o divisor. Se não tivesse ficado maior, eu teria que acrescentar outro zerinho aqui no dividendo e outro zerinho no quociente, até o dividendo ficar maior do que o divisor, tá? E aí daqui eu continuo fazendo a minha divisão normal, 230 dividido por 30. Bom, a gente sabe que 3 vezes 7 dá 21. 3 vezes 8 dá 24, passa, né? Se a gente botar, eu tô trabalhando com número baixo, mas acrescentando um zerinho, fica 7 vezes 30, que dá 210. Daí eu vou subtrair, né? 210. Aqui vai dar 2, aqui 0. Daí ficou menor, novamente. Só que agora eu vou acrescentar um zero aqui, mas eu não vou acrescentar outro zero no quociente. Eu vou continuar com a minha divisão, ok? Daí você vai ver que vai virar uma dízima periódica aqui, ó. Porque, ó, vai ter que ser por 3, né? Por 6. 3 vezes 6, 18, que dá 180. Então, subtraindo aqui, ó, 180 com o resto 20 novamente. Daí, isso aqui vai ficar se repetindo,
então não precisa continuar. Tá aqui o nosso primeiro exemplo. Deixa eu colocar outro nessa mesma situação. Deixa eu jogar para cá um pouquinho, né? Deixa eu botar aqui. Só para ficar bonitinho, senão fica tudo tortinho. Aí dá um certo nervosinho. Deixa eu ver qual foi o outro número que eu falei. Ah, tá, um número baixo. 5 dividido por 6. Ó, 5 dividido por 6. Tem uma casa decimal nos dois, só que o 5 é menor do que o 6. Então, o que eu tenho que fazer? Acrescentar um zerinho aqui com a vírgula. Aí eu vejo qual o número que eu multiplico 6, né? Que dá 50 ou que chega perto de 50. Vai ser 6 vezes 8, né? 6 vezes 8 dá 48. Para 50 faltam 2. Não tenho nada para baixar. Eu posso parar aqui no 2. Ou eu posso continuar, né? Se eu continuar, eu vou acrescentar um zerinho aqui e vou continuar. 3 vezes 6, 18. Para 22. Ó, mesma coisa, vai virar, isso aqui vai ficar se repetindo 3 infinitamente. Então, eu posso parar por aqui. Ok? Esse foi o primeiro caso. Vamos para a segunda situação. Agora eu vou tampar isso aqui. A segunda situação... Deixa eu ver qual foi o exemplo aqui, ó. 603 dividido por 6. Bom, o que acontece aqui? Eu vou olhar, eu tenho uma casa aqui, então eu vou pegar uma aqui. Peguei. Aí eu falo, qual o número que eu multiplico por 6, que dá 6 ou que chega perto? Vai ser 1, né? 1 vezes 6, 6, para 6, nada. Daí eu vou baixar. O próximo, baixei. Deixa eu botar aqui que eu queria que ele baixasse com outra cor e não foi. Aqui. Baixei o outro. Toda vez que eu baixar, eu tenho que calcular. Eu não posso ignorar esse zero que eu baixei. E aí, na tabuada, quando a gente vai fazer a tabuada, a gente não tem a tabuada do 6. 1 vezes 6, 6. 2 vezes 6, 12. Só que a gente tem também o zero. 0 vezes 6 é 0. Então, por quanto que eu tenho que multiplicar esse 6 para dar 0? 0. 0 vezes 6, 0. Para chegar a 0, faltam 0. Nada, né? Aí, ó, 0, fiz a minha subtração. Agora sim eu baixo 3. Né? Qual o número que eu multiplico por 6 que vai dar 3? Aí você fala, ué, mas 3 é menor do que 6? Tem que acrescentar um zero aqui, ó? Não, não tem que acrescentar um zero aqui porque eu baixei. Se eu baixei, eu tenho que calcular. Daí eu vou ter que botar o quê? Outro zerinho aqui, ó. Qual zerinho? Qual 0 vezes 6? 0. Para chegar a 3, faltam 3. E aí eu não tenho mais ninguém para baixar, fecha a conta. Tá? Vamos lá para outro exemplo. Deixa eu jogar. Ai. Fica aí, filhinho. Vamos lá, deixa eu ver aqui, ó. 505 dividido por 5. Ó, eu vou fazer a mesma perguntinha aqui. Vou olhar para o divisor e vou perguntar. Qual o número que eu multiplico 5 que dá 5, né? Que eu vou pegar uma casa decimal aqui. Bom, o número que eu multiplico por 5 que dá 5 é 1, né? 1 vezes 5, 5 para 5, nada. Vou ter que baixar o meu zerinho. Baixei o zerinho, tenho que calcular. Qual o número que eu multiplico por 0? Desculpa, qual o número que eu multiplico por 5 que dá 0? 0. 0 vezes 5, 0. Para 0, 0. Agora eu baixo o outro que tá aqui. 5, né? Qual o número que eu multiplico por 5 que dá 5? 1. 1 vezes 5, 5. Para 5, nada. Tenho mais alguém para baixar? Não. Então, encerrei a conta. Ok? Então, dessa forma, você não vai errar. Sempre pergunta, o macete, qual o número que eu tenho que baixar, qual o número que eu tenho que multiplicar para ser igual ou chegar perto. Se baixou, desceu um número daqui de cima, veio aqui para baixo, tem que calcular, tem que entrar alguma coisa aqui. Não pode ficar sem nada, tá? Muita gente faz uma divisão dessa daqui, em vez de colocar 101, coloca 11, né? Então, deixa seu comentário aí, me diz se você já errou fazendo esse tipo de conta, né? Fazendo isso, ou se você já sabia dessa regrinha.
Coloca aí seus comentários, tá? Se tiver alguma outra dica, alguma outra dúvida, coloca aí que eu vou estar fazendo vídeo. Se inscreve no canal, quem não é inscrito, deixa seu like, ativa o sininho para poder estar recebendo novos vídeos, tá bom? E quem tiver interesse, eu vou deixar também aqui embaixo o link de aulas particulares. Se quem quiser ter aula particular comigo, tá? A gente faz a aula online pelo Skype, pelo Meet, enfim, o aplicativo, a plataforma que for melhor, tá bom? É isso aí, gente. Até mais, obrigada. Tchau.